Eu vou falar sobre temas livres ligados ao luciferianismo. Vou falar sobre o luciferianismo, sobre Quimbanda luceriana, praticar no tempo iniciados Lúcia, que é diferente da Quimbanda tradicional. Eu vou falar sobre vampirismo, vou falar sobre Tantra, sobre os assuntos principais ligados ao tempo iniciados Lúcia. Aqui, a irmã Cláudia Marques perguntou: mestre, o culto do Ifá teria alguma equivalência com o Dharma do luciferianismo? Não. E o Ori, que é inventando Ifá para se conectar com os orixás, com a nossa chama negra? Não que eu saiba, vamos deixar citar, porque eu não entendo de Ifá, eu entendo de luciferianismo. Não conheço Ifá. Conheço Ifá muito por alto, como quem conhece de fora. Então não posso dizer sobre essa equivalência, entendeu? Então teria que ser uma pessoa que conhecesse de Ifá e conhecesse o luciferianismo, tá? Então, a princípio, não que eu saiba, não há essa correspondência, não há essa ligação, e eu não posso estabelecer uma ligação dessa sem conhecer o Ifá, tá bom? Boa noite, mestre. O senhor poderia falar sobre o Conde de Saint-Germain? O Conde de Saint-Germain é uma figura muito controversa, considerada em certas escolas iniciáticas como uma manifestação, um avatar do Quinto Senhor, do próprio Lúcifer. O Quinto Senhor é uma das denominações que Lúcifer recebe. Então, o Conde de Saint-Germain seria um avatar do próprio Lúcifer. Ele era chamado o homem que nunca morre, o cara que teve uma grande influência na queda da monarquia na França, tá? E era um grande iniciado, e é considerado por alguns um avatar do Quinto Senhor ou do próprio Lúcifer. Tá? Mestre Jorge, você poderia passar alguma indicação de livro sobre o luciferianismo? Olha, a Revolução Luciferiana é muito bom. Não que eu concorde com todo o conteúdo dele, mas é um bom livro. Tá? É o meu livro mesmo, a Gnose Anticósmica Luciferiana. São bons livros sobre o luciferianismo. Tá? Boa noite, mestre Jorge. E a Gnebra, eu costumo ter sonhos, beleza. Mas toda vez que me dou conta de que estou em um, o sonho lúcido cai por terra. Geralmente isso que acontece mesmo. Quando você acorda no sonho lúcido, você geralmente começa a parar de sonhar. Tá? A não ser que você desenvolva determinadas técnicas. Os sonhos lúcidos, ou viagens oníricas, elas exigem determinadas técnicas. E não dá para explicar agora, numa live, essas técnicas de sonhos lúcidos. Tá? Nós estudamos sonhos lúcidos no luciferianismo e também o MIT, né, estuda sonhos lúcidos. Vale a pena pesquisar alguma coisa sobre isso também. Mas, infelizmente, eu preciso fazer para ele durar mais tempo. Tem uma série de coisas que você precisa fazer para ele poder durar mais tempo, tá? Então não dá para explicar assim numa live, não. Mestre, pode existir algo que inspirou ou que seja próximo do nível de poder da pedra filosofal ou do elixir da vida? Ou é mera ficção? Existir algo que inspirou, tá? Na verdade, assim, você diz o seguinte: se houve algo que é simbolicamente representado pela pedra filosofal, pelo elixir da longa vida. Olha, quem estuda alquimia sabe que assim, são metáforas, tá? A pedra filosofal, ela representa a nossa tríade superior, o nosso espírito incriado, num certo nível da metáfora. No outro nível da metáfora, ela representa uma aquisição interna do ser, tá? Que é a pedra filosofal, que é capaz de gerar imortalidade. O elixir da longa vida, ele cura e deixa você com longevidade, como foi dito. Mas isso tudo são metáforas, tá? Quem quiser estudar um pouco mais sobre isso, mas sem a orientação de um mestre, vai ficar realmente difícil, tá? Eu recomendo o livro Piloto da Vida de Lem Spring, as obras de Fulcanelli, tá? De Fulcanelli, deixa eu ver, outro livro muito interessante sobre alquimia. Acho que com esses livros já dá para você começar mais. São livros extremamente... o Mutus Liber. Mutus Liber, novamente, um livro extremamente simbólico que vai demandar uma interpretação iniciática. Eu vou em breve abrir um curso de alquimia, aí vocês vão ter a oportunidade de estudar, de entender melhor sobre esse simbolismo alquímico. Mestre, pode impactuar no tempo iniciado de Lúcia? Posso começar a desenvolver minha pombogira no tempo? Poder pode, porém você tem que assistir, tem que participar de alguma, tem que não só se pactuar, você tem que começar a estudar a doutrina do tempo, estudar o nosso curso de ocultismo e magia demoníaca luciliana, e além disso, você tem que assistir algumas giras presencialmente. Como é que você, se você não estiver presencialmente, como é que eu vou trabalhar, né? Como é que a gente vai trabalhar desenvolvendo a sua pombogira no tempo? O pessoal falando de Saint-Germain ainda, o pessoal falou que tem da Revolução Francesa. Mas ele atuou muito na Revolução Francesa, ele era um avatar do Quinto Senhor. Ele atuou principalmente para a derrubada da monarquia, né?
ele atua junto à corte, junto a aquele pessoal todo lá, né? Vamos seguir. Mestre, os pactos só valem para essa encarnação ou para as próximas? Os pactos, quando você é pactuado, você é marcado no seu aura com uma marca, que diz que você é pactuado. Por isso que você tem certa autoridade sobre algumas entidades. E essa marca se reapresentará em futuras encarnações. Porém, ele estará como se disse, adormecido. Até você se reerguer, como é que eu vou dizer? Restaurar o mínimo de consciência, resgatar, né, a sua espiritualidade. Quando você fizer isso na próxima encarnação, você poderá reafirmar seu pacto. Muitos estão fazendo pacto pela primeira vez, mas alguns estão só reconfirmando seus pactos que já fizeram com Lúcifer em outras encarnações. Aí ele continua. Se valem para as próximas, a pessoa ganha algum guia para ajudá-los a lembrar do pacto? Olha só, você tem alguns amparos, alguns guias que vão tentar conduzir você no sentido de você retornar à casa do nosso Pai Doce. Boa noite, mestre. Existe alguma sinalização ou energia de pactos feitos em vidas passadas? Existe uma marca que acaba aparecendo muito sutilmente no aura da pessoa. E o clarividente pode ver. As entidades também podem ver. Por isso que elas têm um tratamento diferente com essa pessoa que foi pactuada em outras encarnações. Sobre sigilos mágicos em forma de tatuagem para adquirir magnetismo, mestre, o senhor poderia explicar alguma coisa? É simples. É igual esse sigilo aqui, essa tatuagem mágica aqui. Foi feita a tatuagem, foi feito um pequeno sigilo em algum lugar dela aqui, tá? Que ancora o demônio que me assessora. Tá? Então esse demônio é um demônio que trabalha comigo, um aliado demoníaco, que me ajuda a comandar as outras certas entidades. Eu não preciso invocá-lo, trazê-lo, ele já está ali ancorado na minha tatuagem mágica. Informações sobre tatuagem mágica a gente tem no Instagram, no meu Instagram, tá? Está lá explicando tudo sobre tatuagem mágica. Mas é isso, você pode ancorar, você tem um trabalho que é feito para isso, você tem que passar uma poção aqui em cima e ancorar, né? Nós ancoramos um demônio aí para você, para trabalhar para você. Agora isso é coisa séria, tá? Isso é uma coisa séria, não é brincadeira não. Sonho lúcido e projeção astral, qual seria a diferença e qual dos dois você recomenda? Qual dos dois eu recomendo? E qual seria a diferença? Bom, são coisas, vamos lá, são parecidos, mas não são iguais. O sonho lúcido, você está ali vivenciando um estado alucinatório, tá? Que pode ter simbolismos para você, que pode ser elementos do teu subconsciente se comunicando com você. Isso é o sonho lúcido. A viagem astral não, a viagem astral é uma projeção do corpo astral, do praticante, na direção, né, em direção àquilo que ele deseja. A viagem astral é completamente consciente. E você não, quando começa a acordar, você conscientiza que está em viagem astral, você não acorda. Boa noite, mestre. Teria que passar um tempo na casa de família, teria que passar um tempo na casa de uma família que é budista. Ele respeita e aceita a minha religião. Primeiro que ele não devia saber da sua religião, né? Mas queria saber se teria algum choque de egrégora, caso eu cultuasse os demônios lá. Meu irmão, presta atenção. Primeira coisa é eu saber qual é a sua religião. Já cansei de falar para vocês, para não revelarem que são lucerianos para os outros. Um dos poderes do lucerianismo, uma das forças do lucerianismo é o sigilo. Ninguém sabe quem nós somos. Não existe registros nossos. Nós estamos espalhados pelo mundo, sabe? Não há registro de quantos lucerianos existem e quem são os lucerianos. Então, isso é uma das nossas forças. Outro dia o cara virou para mim aqui e falou assim, mas pode matar o mestre, sei lá o que, falou um negócio assim. Falou que qual seria o impacto de matar um mestre ou um pai de santo? Filho, entra na fila, eu não vou te dar privilégios. Mas, de qualquer maneira, não esqueça que nós estamos em toda parte. Nós somos o padeiro que faz seu pão. Nós somos o técnico que conserta seu elevador. Nós somos a enfermeira que te aplica a injeção. Então, nós estamos em todas as partes. E você não sabe quem nós somos. Falei para ele, e nós somos negativos. Então, meu irmão, não revele que você não se lembra para ninguém. Você passar um tempo na casa dos budistas. Olha, a casa dos caras, o espírito da casa é egrégora. A casa tem uma egrégora. É budista. Não que o budismo tenha nada contra o lucerianismo, não. Tá? Não que nós tenhamos nada contra o budismo. Tá? Mas eu acredito que não é bom você cultuar na casa dos outros as tuas coisas religiosas. Não seria bom. Pergunta, boa noite, mestre. No jogo aparece se a pessoa tem pactos pendentes ou acordos abertos?
Sim, aparece sim, meu irmão. Aparece sim. Olha lá, Saint Germain foi o avatar aqui, o Andrés. Acho que vai. Se Saint Germain foi um avatar de Lúcifer, Saint Germain foi um avatar de Lúcifer, poderia, por favor, falar um pouco sobre a equivalência dos outros mestres ascensionados e as cores que também são utilizadas na meditação luciliana? Olha só, meu irmão. Bom, primeiro que eu não trabalho com os mestres ascensionados. Saint Germain era um capeta. Tá? Ele derrubou a monarquia, inspirou Robespierre a guilhotinar todo mundo. Tá? Então o pessoal passa aí, o pessoal da Fraternidade Branca fica chupando o saco do Saint Germain, dizendo que ele é bonzinho. Saint Germain apareceu e destronou a família real francesa, mas não vou entrar nesse mérito não, tá? O que acontece é o seguinte, Saint Germain foi puxado lá como mestre ascensionado esse papinho furado aí, tá? Mas tudo bem, deixa ele lá. Agora, detalhe, cores, cada escola usa uma cor porque ela tem o objetivo de ativar o chakra com uma determinada frequência. Por isso que a Rosa Cruz usa determinadas cores em certos chakras, outras escolas usam determinadas cores e o luceranismo usa determinadas cores. Tá? Porque visa impregnar, ativar ou modular em determinada frequência o chakra. Não podemos deixar de dar um like para o crescimento do canal. É isso mesmo, irmão. Está ajudando na obra, está fazendo a sua parte. Boa noite. Como uma pessoa consagrada deve tratar sua madrinha em casa? Pode servir oferenda, como deve ser esse relacionamento? Olha só, Cristina, é melhor você falar isso com os seus representantes, tá? Porque isso aqui está em canal aberto, você é consagrado do templo, então você tem um caminho para tirar suas dúvidas com o seu representante e sua representante, tá? Senão nós vamos acabar passando coisas para pessoas que não estão nem, assim, não são consagrados, não são iniciados, não são pactuados, não são nem estudam no templo. Como tratar o que a gente chama de a madrinha, né? A entidade, o demônio que trabalha com ela. Não vou passar por aqui não. Vamos lá, fala com o seu representante. Boa noite, mestre, sobre o demônio familiar. Além do local tranquilo, com pouca iluminação, posso fazer o uso de incenso e de uma ou mais velas? Se sim, vela deve ser preta, certo, mestre? Não, depende, olha só. Incenso é bom. Incenso dependendo das características do seu familiar. Mas bota o incenso leve. A vela pode ser preta, sim. Mas pode ser de uma cor que alegre mais ele. Ele vai entrar em contato com você, ele vai dizer para você. O Efraim perguntou aqui, já que ele vai ficar na casa de alguém, seria alguma alternativa para ele continuar o seu culto? Pô, cara, tá na casa dos outros. Os caras são budistas. Cada casa tem uma egrégora familiar, egrégora da família, sabe? Que predomina nela. Pô, você vai levar teu culto de demônio para dentro de uma casa budista. Não que o budismo tenha conflito com o luceranismo, mas tem uma egrégora própria. O negócio é você cultuar. Deixa eu ver o que você vai poder fazer, meu irmão. Invocações discretas, invocações pessoais, você pode fazer. Agora, velas e oferendas, você vai ter que fazer na rua. Saber qual é a função de um luceriano. Qual a função de um luceriano? Vamos tentar entender o que você está me perguntando. É o seguinte, meu irmão, vamos falar diferente. O que um luceriano deve fazer minimamente para ser considerado luceriano? Ele deve estudar a doutrina luceriana. Aí como? Através dos meus vídeos em canal aberto, através do culto de ocultismo e magia demoníaca luceriana. Ele deve assistir pelo menos um evento público de 15 em 15 dias, quer dizer, 2 vezes no mês, se possível. Ele deve ser consagrado, iniciado ou pactuado. E aí deve seguir o código da Alcateia, viver como tal, viver como luceriano, sabe? Viver como luceriano. Tem muita informação no meu canal aberto sobre isso. Então, dê um pulo lá e tenta ver. Viver como um luceriano, viver buscando seu prazer, seu poder, buscando sua realização pessoal e principalmente contribuir com a obra de Lúcia. Contribuir, quando eu falo, não é necessariamente financeiramente, não. Estou falando colaborar com a obra de Lúcia, né? O meu irmão aqui, já pedindo para o pessoal dar like, está colaborando com a obra de Lúcia. Mestre, por que 4 determinados demônios respondem ao oráculo? Não são 4, são 6 ao todo, tá? Um demônio está ligado ao Eterno, outro demônio está ligado a Tiamat, que é a pedra de desempate, e depois os 4 que trabalharam também na fundação do templo, desde a origem. Aí ele continuou, por que a energia desses mais do que a dos outros? Porque eles trouxeram a egrégora básica, a egrégora semente do templo para a face da terra comigo. Começou trabalhando com Babilônia e veio esses demônios aí, ajudando. Logo depois de Babilônia surgiram esses demônios, trabalhando comigo para trazer a semente da obra para a face da terra. Mestre, sobre as falanges espirituais de cientistas desencarnados. Eu conheci chamado cientista das sombras.
com os kardecistas, como os kardecistas o chamam. Você comenta a respeito, grato pelas lives. Olha, meu irmão, não tem nada especificamente, não, sobre os cientistas desencarnados. Existem vários grupos desencarnados, várias cidades no umbral e em outras dimensões, e que são porradas, são firmes, os caras são, sabe, são magos negros atuantes, estão trabalhando aí para a transformação deste mundo, que está quase lá. Esse mundo está quase transformando, falta pouquinho. Mestre, na meditação conseguimos identificar no inconsciente o que me boicota e trabalhar em cima disso para mudar essa situação? A meditação ajuda. A meditação vai ajudar. Mas, assim, eu também recomendaria uma consulta oráculo luciferiano, tá? Mestre, minha mãe é católica e parte do ano ela mora aqui comigo. A casa é sua. Pedi para ela colocar as imagens dela no quarto dela. Mas, às vezes, ela coloca na sala. Os cristãos são assim meio, sabe? São meio inocentes, sabe? Eles gostam sempre de... Vai para sua casa, você pede, por favor, deixe suas imagens no seu quarto, de boa. Aí ela vai e bota na sala, de vez em quando. Eu queria ver se você fosse visitá-la e de vez em quando você colocar sua imagem de Bafomé na sala. Às vezes na sala. Reza o terço em casa todo dia. Beleza. Isso pode atrapalhar minha caminhada no cinema? Não. Não vai atrapalhar não, meu irmão. Pode atrapalhar ela, né? Se ela ficar perturbando muito, porque ela fica no quarto dela, bota as imagens dela, reza o texto dela de boa, então não tem nada com isso. Mas ela pode rezar até o texto da casa que não vai afetar nada não, tá bom? É engraçado, uma vez eu estava atendendo um camarada, e aí ele me chegou lá ele fez trabalho comigo, a coisa estava andando, daqui a pouco desandou, aí ele veio falar comigo, poxa, mestre, eu não estou indo bem e tal. E nisso que ele estava falando comigo, ele abriu a carteira, para não sei o que, tinha um Santo Antônio dentro da carteira dele. Um retrato de Santo Antônio, aquele o santinho. Eu falei, pô, meu irmão, olha só, você está com um santo católico aí na sua carteira. Não, mas não tem nada a ver, mestre, é só um santinho e tal, que eu tenho devoção. Eu falei, pô, mas aí você tem que escolher, né, cara? Você não pode ficar com o pé em 2 canoas, senão tu vai cair de bunda na água. Vamos fazer um teste, então, para você entender, já que você acha que isso aqui é casa de Mojoana? Toma aqui, ó, uma imagem de Bafomé, bota na sua carteira e vai lá para a sua igreja, seja ela evangélica, católica, o que for, e quando você estiver bem lá dentro, você abre a carteira. E deixa as pessoas verem que tem a imagem de Bafomé. Aí você vai ver, porra, assim, você está dentro do meu santuário, está jogando comigo e abre o Santo Antônio aqui dentro. Se você fizesse o mesmo na igreja, aí você ia ver a falta de educação, a falta de gentileza e a grosseria que eles vão fazer com você. Eu teria todo o direito de fazer isso com você também. Agir na equivalência. Mas eu sou mais educado, eu sou luceriano, sabe? Eu não tenho medo disso aí. Eles não, eles vão virar tamanca. Vamos lá. Os trabalhos coletivos servem para quem não é pactuado? Servem. Servem sim, meu irmão. Tá? Muitas pessoas não pactuadas fazem trabalho coletivo e receberam inúmeros benefícios dos trabalhos coletivos. Seguindo. Boa noite, mestre. No oráculo conseguimos saber se já fomos pactuados? Isso aí eu já respondi. Consegue sim. Boa noite, mestre. Durante o culto do gênio protetor, a quantidade de bebida oferecida e o estado da pedra, polida ou bruta, são variáveis que podem alterar os resultados? Olha, não. A bebida é o mínimo de bebida possível. Agora, essa questão da pedra do gênio, a princípio a gente não precisa usar essa pedra, tá? Basta usar uma vela e um copo de bebida. Mas se você aprender sobre a falange dele e a pedra, quiser botar uma pedra, não tem problema não. Se mestre, por que o senhor não está conduzindo mais os rituais do templo? Ora, porque eu tenho mais o que fazer? Ué, Lúcia, eu tenho que estar disponível onde Lúcia quer que eu esteja. E para a realização da obra. Então, é por isso. Senão Lúcia cortava meu saco fora. Se eu fizer algo que não seja o que foi acordado, que eu não deva fazer, e que não seja prioridade para a obra, meu amigo, eu vou me fuder. Agora, porque eu tenho mais o que fazer, porque eu estou fazendo coisas muito importantes para a obra de Lúcia. E aí nós vamos preparando, isso faz parte do crescimento natural da obra. Nós vamos preparando os irmãos para formar o corpo sacerdotal para o templo poder crescer. Imagina, o Bispo Macedo dirigindo todos os cultos. Né? Não foi assim que a Universal cresceu, né? A Universal cresceu com ele, não só a Universal, qualquer terreiro, pô. Né? Você vai preparando sacerdotes e os sacerdotes vão ajudando na condução do trabalho para os dirigentes poderem atuar nas áreas que são determinadas. Nós temos que estar capacitados, temos que estar disponíveis para atuar onde quer que a obra nos exija que nós atuemos. E nem sempre é nos holofotes onde nós fazemos
os principais trabalhos. Vamos lá. Mestre, para quem já tem evidência e clara evidência, o que pode ser feito para aumentar a frequência? Eu vejo umas 8 vezes por ano, de olhos abertos e acordado, como amplifica o dom já existente. Olha, geralmente, Leviatã que pode te ajudar nisso, tá? Leviatã, um trabalho para Leviatã, vale a pena falar com o seu representante social, se você não tiver, procure no nosso Instagram, nós temos lá uma relação, aqui também nós temos uma relação, esse pessoalzinho que está de azulzinho assim, com a ferramenta do lado, tá? Do representante social. Então você pode falar com eles, e eles vão falar para você marcar uma consulta oráculo, dar uma olhada nos trabalhos para as entidades, e assim vamos. Agora, a meditação luciliana também pode te ajudar nesse sentido, tá? Mestre, Leviatã ajuda em sonhos, em penetrar longas caminhadas em sonhos para ter tempo de aprender mais? Leviatã pode te ajudar tanto a ter sonhos lúcidos como em viagens oníricas mais conscientes. Pode te ajudar exatamente isso, a fazer longas caminhadas, buscar contato com seres de outras dimensões e assim por diante. Vamos lá? Em qual esfera Lúcifer habita? Pergunto isso porque Lúcifer é conhecido como o portador da luz, e na Cabala o que porta a luz é uma sefira chamada Binah, que é muito elevada na árvore da vida. Olha só, meu irmão, eu não trabalho com cabala judaica, tá? Eu não trabalho com cabala judaica. No máximo a cabala pagã egípcia, tá? Que foi assimilada, aprendida por Moisés, e depois ele deu essa roupagem para trabalhar com os arcontes e com o demiurgo. Então eu não trabalho com a cabala judaica, com nenhuma dessas sefiras, tá? E nem com a árvore da vida judaica. Lúcifer, ele na verdade está fora do cosmos, ele está no pleroma, ele atua no caos primordial, e do caos primordial ele projeta sua luz sobre esse cosmos, e a luz vai entrando nesse cosmos, e aí os componentes, os aliados dele vão trabalhando sobre essa luz. É como se, imagina Lúcifer está aqui, ó, isso aqui é o cosmos, isso aqui é o cosmos, um grande cu, onde a gente está se fudendo, a maior cagada que a gente se meteu, depois que a gente entrou nesse bagulho aqui, nessa merda. E Lúcifer está lá, que ele não é bobo, ele não é otário, de entrar aqui dentro. Isso aqui é o reino do demiurgo e dos seus arcontes. Então, chamar de cu é até elogio. Mas voltando, Lúcifer, de lado, aqui, isso aqui é o caos primordial, fora. Ele projeta a sua luz aqui dentro, e aqui são os elementos que trabalham para ele, né? Os vários Lúcifer, trabalham nas legiões de Lúcifer, tanto demônios como mestres desencarnados, encarnados, Exus, etc, etc. Tá? Então vamos lá, próxima. Quantos planos e manifestações existem? Plano físico, plano astral, o plano físico é físico denso, físico sutil, então físico e etérico, tá? Plano físico é barra etérico, que é o mesmo plano, só um é denso, outro é sutil. Plano astral, plano mental, plano búdico ou intuitivo, plano nirvânico ou essencial, plano paranirvânico, plano marra paranirvânico e por aí vai. Já tem aí os 7. Mestre, onde Belial era cultuado em civilizações pagãs? Para ter um entendimento superficial de Asmodeus, eu posso olhar Ares e Marte. Mas e Belial? Tem referência de nome ou era cultuado? Olha só, ele é um deus da violência, ele é uma entidade da violência, ele é uma entidade do berserk, daquele furor que dominava os guerreiros durante o combate. Então ele não era cultuado assim, vamos colocar assim, não era cultuado necessariamente com esse nome de Belial. Belial quer dizer o sem, olha só, o nome Belial quer dizer o sem senhor, o que nunca foi vencido, o nunca subjugado, aquele que ninguém domina. Ele é uma energia poderosa. E você tem, em todos os deuses da guerra, você tem o lado mais Asmodeus, que é o lado mais militar, mais disciplina, militarismo e tudo mais, e também na mesma moeda você tem outra face, que é quando, o cara toma um tapa na cara, sabe? O cara é um soldado disciplinado e vai para a guerra, está lá lutando na guerra de acordo com a disciplina, da guerra, do combate, dos comandos e tudo mais. Pô, daqui a pouco ele vê a cabeça do amigo dele estourado do lado dele, mano. Tem aquela expressão, faz ferver o sangue nas veias. Aí fudeu, mano. Aí já não é mais Asmodeus, aí é Belial. Ele seria mais ou menos Tyr na cultura nórdica, ou Tyr ainda seria uma representação? Vamos lá. O deus da guerra tem duas faces. Uma face que é disciplina, que é combate, como é que eu vou dizer?
é a ação da guerra, ação militar, arte marcial. Mas tem uma outra face, que é uma face mais sombria, uma face mais agressiva, uma face mais violenta, sabe? Quer dizer, pô, você... É igual você... Quer ver? Vou te mostrar melhor. Você é você vê isso no esporte, você vê isso acontecendo. Você é um lutador ou um jogador de futebol, tá jogando legal, duro, firme, tá, esporte é competição, esporte é força de Asmodeus, né? Então, de repente, pô, o Júnior tá te olhando, o cara dá um tapa na tua cara. Tu vai ter que ter muito autocontrole para não soltar belhão em cima dele. Sabe? Ele cospe na tua cara. Porra, malandro. Aí parou, né? Parou a regra, acabou tudo e a porrada vai comer na casa de nota. Vamos lá, gente. Boa noite, mestre. Qual a diferença entre os trabalhos do templo com as entidades e com os demônios? Os trabalhos com os demônios teriam resultados mais efetivos? Olha só, minha irmã, é uma questão de força. O trabalho com os demônios é quem segura a casa. Quem segura a casa são os demônios. Quem comanda a casa são os demônios. Os trabalhos com os demônios são mais poderosos. Eles é que comandam a casa. Vamos lá? Mestre Jorge, você poderia falar um pouco sobre o espelho negro? Sim. O espelho negro é um instrumento de comunicação desta dimensão com outra dimensão, ou mesmo para a sua visualização, ou para você influenciar no pensamento de outra pessoa. Eu tenho um espelho negro no templo do tamanho de uma pessoa. É um espelho fechado. O espelho negro, necessariamente, gente, ele é um espelho preparado para magia. Ele necessariamente não é negro. Tá? Pô, eu tenho um espelho do tamanho de uma pessoa lá no templo coberto, o tempo inteiro, virado para a parede. Ninguém visualiza nele. Só quando eu vou trabalhar com ele que eu utilizo ele. Ele serve para isso. Vamos lá? Posso fazer patchwork para conectar com os demônios para atingir objetivos? Olha, eu não entendi o que é isso. Eu desconheço o termo. Patchwork. Eu não conheço o termo. Vamos, simplifica para mim, meu irmão, por favor. Então, mestre, mas os seres que eu vi, eles pareciam que em vida eram mesmo muito ligados à ciência materialista. Eles implantam chip, como se remove com esses chips. Porra. Mestre, quem foi batizado no cristianismo está preso à egrégora cristã? Foi durante a pré-adolescência e hoje eu vejo como uma decisão erradíssima e que sou totalmente contra. Isso sai, meu filho, sai. Eu fui batizado no cristianismo, porra, quando era criança, sabe? Isso sai, fazendo uma consagração, iniciação ao pacto, isso sai fora. Vamos lá? Boa noite, mestre. Depois de quantos dias você responde o pedido do oráculo após o pagamento? Olha, meu irmão, primeiro, isso aqui não é canal para você perguntar esse tipo de coisa. Você tem representantes sociais. Segundo, eu respondo quando eu posso responder. Eu tenho uma porrada de coisa para fazer. Faz o seguinte, peça seu dinheiro, devolva o dinheiro desse rapaz aqui, que eu não vou jogar para ele não. Procura quem é Vitor Ângelo, que eu não vou jogar para ele. Porque isso é uma falta de educação. Eu trato todo mundo com educação. Você vir num canal público fazer uma colocação que é de... Vamos falar sério, isso aqui é uma reclamação, porra. E tem canal para reclamação. Fale para você, tô dando ordem para o representante social, devolva o dinheiro dele e eu não jogo para ele. Olha só, eu tenho trabalho pra cacete para fazer, meus irmãos. Se vocês não quiserem jogar comigo, joga com quem vocês quiserem. Sabe quantas pessoas estão jogando búzios, jogando tarô, jogando merda no ventilador? Porrada. Vai jogar com eles, porra. Eles têm mais tempo, estão coçando o saco, não tem cliente, não tem uma porrada de coisa para fazer. Tá entendendo? Então, vai jogar com outra pessoa, porra. Sabe, vocês não, assim, tem que levar uma obra nas costas, cara. Ainda tem que atender, por causa das minhas obrigações, os irmãos. Mas o problema não é esse. O problema é que isso aqui não é canal. Isso está errado. Isso é falta de educação. Você quer que eu fale da sua vida aqui? Aí seria falta de educação. Tá entendendo? Então, manda devolver o dinheiro desse rapaz aí que eu não vou jogar para ele não. Vamos lá, próximo. Então, nós luciferianos que estamos no cosmos podemos ser perseguidos pelo Demiurgo e seus servos? Sim, podemos não, somos, o tempo todo. O canal aqui é para esclarecimento de dúvidas a respeito do luciferianismo. Problemas técnicos, problemas operacionais, problemas de serviço, vocês têm representantes sociais para encaminhar, tá, meus irmãos? E nós teremos o maior prazer em atendê-los e esclarecê-los, tá? Agora, isso aqui, pô, sinceramente, gente, vou falar sério, porra. Olha só, eu tenho mais de 20 mil pessoas inscritas no meu canal. Eu tenho clientes no mundo inteiro. Tu acha que eu fico de sacanagem coçando o saco? Não, estou trabalhando pra caramba, não só com jogo, mas com direções de rituais, com elaboração de trabalho, com atendimento de pessoas em estado crítico, às vezes de vida ou morte, e assim por diante, tá? Mas isso aqui não é canal para esse tipo de colocação. Isso não existe. Tá? O canal são os representantes sociais, e eles falam comigo, eu assunto. Mas esse rapaz eu não jogo mais para ele, não. Pode devolver o dinheiro dele. R$350. Puta que pariu, 550, sei lá. Mestre, aqueles banhos espirituais que o pessoal da Ubanda toma, tipo
abre caminho, chama dinheiro, entre outros. O luciferiano pode tomar ou dará algum problema por ser da Umbanda? Meu irmão, pode tomar sim, tá? As ervas não são da Umbanda, as ervas são da mata. As ervas são, são a energia da mata que nós podemos utilizar, tá bom? Pode tomar qualquer um desses banhos que tenha a ver, evidentemente, com a tua energia, tá? A Vamos lá, irmã que tinha perguntado do patchwork, ela completou aqui. Ah, queria entender. Patchwork é um trabalho de meditação e visualização. A grosso modo, você chama a entidade e se conecta com ela. E pode fazer pedidos e tratados. É tipo você fazer uma invocação com a entidade. E qual era a pergunta dela? Posso fazer patchwork para conectar os demônios para atingir objetivos? Minha irmã, eu não trabalho com isso. Então eu não posso dizer que... Novamente, gente, eu não trabalho com patchwork, né? A irmã explicou aí bem o que é. E eu não posso dizer que isso é possível. Sabe? Eu trabalho com luceranismo. Se eu praticasse, se eu realizasse essa prática, eu poderia dizer para você, responder para você que é possível. Vamos lá? Mestre, sou pactuado e quero contactar meu servo demoníaco. Como posso fazer isso? E trabalhar no dia a dia? Meu irmão, você recebeu um talismã, uma peça, né? Se você não recebeu uma peça, nem um talismã, você pode invocá-lo. No curso de demonolatria que eu estou ministrando, às quartas-feiras, às vezes no sábado, né? O que acontece? Eu explico como invocar o servo demoníaco. Fala com o seu representante social, ele vai poder passar detalhes sobre isso. Seria recomendável você fazer o curso de demonolatria, tá? Que é onde eu ensino invocação de servo demoníaco, invocação de demônios tutelares, como trabalhar com os demônios do fogo, da água, do ar, do éter. Vamos lá. Como é possível ver pastores de igreja evangélica ter pactos com Lúcifer e os demônios, sendo que são totalmente divergentes? São divergentes nada. Eles são como é que eu vou dizer assim? Eles são lobos em pele de ovelha. Estão fingindo que são cristãos para explorar os cristãos. Aquela igreja já caiu há muito tempo na nação. Nossa mão que eu digo assim, do modo geral, tá? Mestre, como se alimenta cônjuge desencarnado? Ou Puta que parceria pariu. desencarnada? Família, amigo desencarnado? Padê comum, além de, é claro, do que eu sei que ela prefere, tipo de marca de cigarro específica, etc. Cara, olha só, isso no luceranismo nós não temos essa prática de alimentar o espírito desencarnado de uma pessoa, tá? Da família, sabe? Existem cultos especializados em práticas semelhantes, mas no luceranismo nós não fazemos isso não. Vamos lá? Olorum e os orixás são Demiurgo e os arcontes? Não. Não. Olorum e os orixás são deuses pagãos. E Olorum está mais para o eterno. Olha bem, tem uma música linda que estava no... Tinha um samba que era assim, Olorum, Senhor do Infinito, sobre a criação do mundo. É um samba. Fala assim, Olorum, eu não vou cantar para não vir aqui querendo cortar a porra toda do ar. Mas fala assim, o samba, não lembro de que ano, fala assim, olha só, como Olorum está, como é que diz assim, como é que eu vou dizer assim, existe uma equivalência entre Olorum e o Eterno. Nesse samba fala assim, Olorum, Senhor do Infinito, ordena que eu bata lá, faça a criação do mundo. Quer dizer, ele não cria diretamente, ele está acima de Obatalá. Bonito o samba. Aqueles sambas que fazem sobre folclore, sobre cultos afro-brasileiros, muito bonito. O Victor Ângelo, ele pediu desculpas e falou que não foi a intenção dele. Meu irmão Victor Ângelo. Ele falou, me perdoa e não foi a minha intenção. Tá, eu entendo, vou compreender, mas, meu irmão, eu entendo o que eu vou falar para você, meu irmão. Temos canais para isso, tá? Quando você precisar encaminhar qualquer reclamação, faça nossos representantes sociais. Eles vão fazer chegar a mim, tá? Temos a própria Dark Magic, no caso extremo, se você achar que não está conseguindo falar com o representante, não está dando atenção para você, fala com a nossa loja virtual Dark Magic, que também vai fazer chegar a mim. Tá? Mas o problema não foi o seu questionamento. Não foi, tá? Foi o canal, que não é adequado. Tá bom, meu irmão? Então, vamos relevar isso aí, tá? Eu tô falando com o representante do irmão. Agora eu quero que eu trate esse assunto desse irmão, tá? Dá uma olhadinha nisso aí e vê para mim aí na ordem de prioridade aí, que eu tô com muitos jogos para fazer, tá, meu irmão? Mas eu... Tá desculpado, tá, meu irmão? Ele mandou gratidão, mestre. Não, que isso, é só um mal entendido. Vamos lá. Mestre, é correto o entendimento que o período
de trânsito de Vênus em Gêmeos possa ser uma referência positiva para o agendamento do meu pacto? É positivo sim. Porque o signo de Gêmeos, o período do signo de Gêmeos é regido pelo próprio Lúcifer. Tá? E Vênus, essa janela que Vênus abre nesse período, é muito promissora. Sinceramente, o melhor período para fazer pacto com Lúcifer é o período regido por Gêmeos, que é o período, no horóscopo luceriano, no horóscopo demoníaco luceriano, é o período regido pelo próprio Lúcifer. Tá bom? Vamos lá? O Victor Ali completou aqui, te admiro muito. E eu admiro pessoas educadas, meu irmão. Eu entendi verdadeiramente que foi só um mal entendido, tá? Não se preocupa não tô com nenhum, não guardo nenhum rancor, nada disso. Pelo contrário, é que se a gente deixar, meu irmão, daqui a pouco isso aqui não vira, não foi seu caso, tá? Mas eu não posso permitir isso, porque senão isso aqui daqui a pouco vira um canal de reclamação, que temos canais para isso, tá? Mas eu entendi que não foi sua intenção, já está desculpado, tá? Vamos trabalhar aí, bola para frente, vamos lá? Mestre, qual a diferença de fantasmas e espíritos? Eu conheço uns por aí dos dois tipos. Os fantasmas são mais etéricos e os espíritos são mais astrais? Vamos lá, tá bom, meu irmão, vou te responder, olha só. Espírito é uma coisa muito sutil, muito sutil. A maioria nem vê espírito. A maioria vê o duplo etérico, do ser desencarnado, ou mesmo do mago projetado, o corpo astral de alguém desencarnado, ou de um mago projetado, e assim por diante. Vamos lá? Quais deuses do templo iniciático de Lúcifer dos 15 foi cultuado pelos filisteus? Os filisteus, Dagon. Dagon. Aquela história de Sansão bíblica lá, todo aquele culto de Dagon, são os filisteus cultuando Dagon. Fora outros, tá? Mestre, como sugestão de live, seria muito interessante saber sobre sua trajetória pessoal, profissional e espiritual. É interessante, mas está no meu livro. Está no meu livro, pelo menos a trajetória espiritual. Trajetória profissional, um dia eu falo com vocês. Eu sou analista de sistema, né? Fui analista de sistema, né? Já não trabalho com isso. Fui programador, fui analista de sistemas. Programei em COBOL, programei em Seco, programei em Clipper, quando o Clipper bombava, C também, né? Linguagem C. E depois me tornei analista de sistema, me tornei gerente de projeto, depois me tornei gerente nacional de acompanhamento de projeto, trabalhava na área de controladoria, eu era o gerente da controladoria, né? E nacional da empresa, de segurança da informação, e por aí vai. E a gente vai, por aí vai. E minha trajetória espiritual, eu passei por algumas instituições, como a Confraria Mística Brasileira, como a antiga Mística Ordem Rosa Cruz, né, a MORC, e, enfim, por aí vai. Eu falo um pouco disso no meu livro. Mestre, estou conhecendo o luciferianismo agora. Minha dúvida é, apenas meditando em Lúcifer e pedindo iluminação e conhecimento, já cria um laço com ele? Cria um caminho. Depende de muita coisa. Vai ver meus vídeos, pelo menos no canal aberto, que isso, procura viver daquela maneira que você vai ver que o laço vai aumentar. Perguntaram da próxima vez de São Paulo. São Paulo? É. Olha, eu estou para ir para São Paulo, mas eu acho que eu vou em julho. Tá? Eu ia agora em junho, né? Mas eu vou em julho e vou fazer um evento em São Paulo, tá, meus irmãos? Os irmãos de São Paulo, eu estou trabalhando para fundar um templo iniciático de Lúcifer em São Paulo. E esses primeiros passos, essas idas em São Paulo e tal, né, é como se eu estivesse dando os mergulhinhos. Estou indo lá, vendo o interesse, vendo o pessoal de São Paulo responde, para a gente ter um templo nosso em São Paulo. Posteriormente, em outros estados. Quando vai sair o segundo livro? Pô, meu irmão, já era para ter saído. Mas sabe o que é? O detalhe é uma coisa do diabo. Porque assim, eu estou querendo incluir eu já terminei ele, mas estou incluindo toda uma área sobre demonolatria nele agora. Que eu quero que ele fique mais extenso, mais completo. Então por isso que está demorando. Já era para ter saído em março. Tá? Em março ele estava pronto, mas eu resolvi, né, daquela última hora, você tem aquela ideia brilhante. Na verdade é um insight, né? Os demônios exigem que a obra seja mais esclarecida para os irmãos. E surgiu a ideia de botar uma área, antes de entrar, porque ele vai tratar sobre os deuses demoníacos lucerianos, né? E vai ter uma área sobre demonolatria, que vai preparar esse approach. Tá bom? Vamos lá? Como faço para colocar meu nome essa semana aos pés de Lúcifer? Ah, meu irmão, é uma doação aí que faz os irmãos, né, os representantes, né? Deixa eu ver aqui se tem doadores da campanha, que faltou do irmão. Fala com o seu representante, ou então procura um representante e fala, ó, doadores da semana, Maurício Mislane, Carlos Flávio, Miriam Manuela e Irmã Medusa, que acabou de doar. Outra coisa, queria falar com vocês,
é o seguinte, se você tem interesse em patrocinar a nossa live, em colocar anúncios na nossa live, tá? Vai ser só no início ou no final da live, tá? Para não ficar parando toda hora, perturbando o pessoal. Vão ser os anunciantes, os que patrocinam a nossa live, tá? Fale com nossos representantes sociais. Então, se você tem interesse, quando eu falo patrocinar a live, imagina, vamos supor, vamos dar um exemplo. O irmão, o irmão tem um serviço de transportes e ele quer anunciar no tempo inicial de Lúcia. A gente vai fazer o banner, vai botar um anúncio no início da live, naquele tempo está esperando e tudo mais, patrocinador da live, quer dizer, ele vai ser um anunciante. O irmão personal training, quer botar um anúncio. O irmão trabalha com produtos, enfim. Tá? Evidentemente, esses anúncios vão ser avaliados, nós vamos fazer a arte e essa arte vai ser colocada no início da nossa live ou no final da nossa live, como os anunciantes e patrocinadores do tempo, tá bom? No mais, meus irmãos, uma boa noite a todos vocês mesmos, meus irmãos, e que a luz de Lúcia esteja com vocês, tá bom?